durante este ano a ênfase da nossa igreja, o tema é avivamento. E nós queremos que Deus quer avivar a sua obra. Ele sempre quer avivar a sua obra. A semana passada nós começámos a considerar este tema, que vai ser de facto central, orientador na vida da nossa igreja ao longo deste ano, naquela oração que Abacuque fez: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E aquele que foi o grito de Abacuque, que resultou no avivamento da nação de Israel, é também o nosso grito. Nós clamamos ao Senhor para que Ele avive esta sua obra. A nossa igreja vai marchando a caminho dos 100 anos. Em 2023, já falta pouco, celebraremos 100 anos como igreja organizada. Isso significa que ao longo destes 100 anos, certamente que o Senhor tem estado presente, tem havido anos ou tem havido momentos em que a igreja tem estado com grande vigor espiritual, seguido de alguns momentos de alguma estagnação, de algum declínio, e depois, de novo, anima. Mas, meus irmãos, nós queremos que o Senhor venha de novo avivar a sua obra nesta cidade de Matosinhos, através da nossa igreja. E certamente que o primeiro, aquilo que tem que estar constantemente na nossa mente, que tem que estar bem central em nós, é este desejo de avivamento. E certamente que alguns irmãos também questionarão: mas como é que o avivamento vem? O que é que eu posso fazer? Qual é a minha parte no avivamento? Eu gostaria de considerar com os irmãos uma outra oração, não de Abacuque agora, mas de Daniel, que também orou por avivamento. E essa oração de Daniel encontra-se no seu livro, o livro do profeta Daniel, no capítulo 9, versículos de 1 a 14. Daniel, capítulo 9, versículos de 1 a 14. No ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Eu, pois, dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. E orei ao Senhor, meu Deus, e confessei e disse: ó Senhor Deus, grande e tremendo, que guardas o pacto e a misericórdia com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades. Procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus preceitos e das tuas ordenanças. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, porém a nós a confusão de rosto, como hoje se vê, aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras para onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ó Senhor, nosso Deus, pertencem a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele, e não temos obedecido à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis,
que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel tem transgredido da tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto debaixo de todo o céu nunca se fez, como se tem feito a Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e para alcançarmos discernimento na tua verdade. Por isso, o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, pois justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as obras que faz, e nós não temos obedecido à sua voz. Daniel era um jovem, talvez não mais do que júnior ou adolescente, quando foi levado cativo para a Babilónia, para a terra dos caldeus. E isso aconteceu no ano 587 a.C. Quando Daniel escreveu esta oração, ele teria cerca de 80 anos. O tempo de cativeiro de 70 anos estava quase a chegar ao fim. E aí Daniel chegando a esta idade. Mas durante todos estes anos, Daniel manteve a sua integridade, a sua fé absoluta em Deus. E por isso mesmo a sua oração é baseada num conjunto de aspectos de que ele tem plena convicção e que eu gostaria de brevemente ir apontando aos irmãos. No versículo 2, nós lemos exatamente o momento em que Daniel sente esta chamada da parte de Deus, que a promessa do Senhor está prestes a consumar-se. No versículo 2 diz: no ano primeiro do seu reinado, isto é, do reinado de Dario, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falara o Senhor pelo profeta Jeremias, que haviam de durar as desolações de Jerusalém, eram de 70 anos. E este tempo está quase a chegar ao fim. Vale a pena, meus irmãos, considerar em Jeremias o que ele diz. Jeremias no capítulo 29. Jeremias capítulo 29, versículos 10 a 14. Tem esta profecia de parte de Jeremias. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos na Babilónia, eu vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Na sua oração, Daniel está absolutamente confiante de que este tempo está a chegar. O tempo em que o Senhor iria trazer de volta os cativos, de volta para a sua terra. Mas esse tempo seria precedido, depois de 70 anos, seria precedido de uma busca ao Senhor, de oração. Seria precedido de um desejo muito grande de que Deus avivasse aquela nação, revitalizasse aquele povo, o trouxesse de volta, restaurasse aquela nação. E quando nós voltamos então a Daniel,
No capítulo 9, o versículo 2 aponta exatamente para isso. Daniel confiava nas promessas de Deus. Ele sabia que aquilo que o Senhor tinha dito há 70 anos, pela boca do profeta Jeremias, estava a chegar o seu cumprimento. E Deus sempre cumpre as promessas. Daniel não tinha dúvidas disso. No versículo 4 do capítulo 9 de Daniel, ele diz: e orei ao Senhor meu Deus e confessei. Era aquele tempo de começar a confessar, aquele tempo de reconhecer o seu erro, de reconhecer o pecado, de reconhecer a transgressão, de reconhecer a desobediência que levou ao cativeiro, que levou o povo a ser desenraizado da sua terra e levado debaixo da opressão, debaixo de grande punição, debaixo de escravatura. E ele ali esteve durante anos e anos, até que finalmente aquele povo reconheceu que os deuses pagãos não o iriam salvar. Até que de facto reconheceu o seu pecado contra o Deus da sua nação, dos seus pais, dos seus antepassados. E disse nesta oração: ó Senhor, Deus grande e tremendo. Isto é um reconhecimento que nós temos que fazer, meus irmãos. Já aqui encontramos exatamente dois aspectos. Quando nós nos dirigimos ao nosso Deus, clamando provavelmente, temos de derramar o nosso coração, confessar o nosso pecado, deixar que de facto haja como que um raio-x à nossa alma. Assim como os médicos usam aqueles equipamentos fantásticos de raios-x, de ultrassons, de ressonâncias, e acabam por ver alguma coisa que não está bem no nosso corpo. Precisamos que Deus também use, e deixar que Deus use, os seus meios para mostrar a nu o nosso pecado, a nossa desobediência, alguma coisa que nós temos feito que não agrada a Deus. E reconhecer que Ele, na verdade, é o quê? É um Deus grande e tremendo. Um Deus grande e tremendo. E esta ideia de Deus grande e tremendo traz sobre nós aquele sentimento de nos sentirmos pequeninos diante deste Deus. E sentimos-nos pequeninos exatamente por causa daquilo que é a nossa condição. Mas ao mesmo tempo também esperando e desejando que este grande e tremendo Deus toque na nossa vida e a torne aperfeiçoada. Que guardas o pacto e a misericórdia para com os que te amam e guardas os mandamentos. Deus é fiel. Deus realmente cumpre aquilo que Ele promete. E disso, meus irmãos, nós não podemos duvidar. Eu não duvido que Deus tenha os seus olhos postos nesta igreja, neste pequeno rebanho, neste pequeno povo. O Deus que tem usado a nossa igreja para alcançar outros. Tem usado a nossa igreja para a salvação de almas, para a edificação de almas. Ele quer continuar a usar-nos. Eu disso não tenho dúvidas. Mas Deus quer melhorar-nos, quer aperfeiçoar-nos, quer levar-nos a um ponto de total dependência do nosso Deus. No verso 5 e 6, ele reconhece claramente o seu pecado e diz: pecamos e cometemos iniquidades, procedemos impiamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus preceitos e das tuas ordenanças, não demos ouvidos aos teus servos profetas. Meus irmãos, juntamente com a confissão de pecado, vem também o nosso reconhecimento de que aquilo que nós já conhecemos da palavra de Deus não temos aplicado na nossa vida, na totalidade. Há alguma coisa que neste momento Deus está a trazer à sua mente, com clareza, de alguns aspectos da Escritura, de alguns mandamentos, de algumas orientações do Senhor, que o irmão ou a irmã, quem está aqui, não tem aplicado, não tem observado. Deus deseja que aquilo que nós temos aprendido, aquilo que Ele nos tem ensinado, seja realmente vivido por cada um de nós.
Não basta, meus irmãos, sermos apenas ouvintes, ainda que bons ouvintes, da palavra de Deus. Precisamos ser praticantes. O apóstolo Tiago diz que se nós formos apenas ouvintes, mais não seremos como que uma cana ao vento. Ela balouça para um lado, balouça para o outro. Mas nós precisamos ser cumpridores da palavra. Os irmãos têm cumprido, eu tenho cumprido toda a palavra do Senhor. Aquilo que nós conhecemos da palavra, da Sagrada Escritura, nós temos cumprido, temos posto em prática. Ou, às vezes, selecionamos aquilo que mais nos convém, que mais nos agrada, nós aplicamos, mas outras coisas nós deixamos para mais tarde. Na verdade, não estamos a pôr em prática tudo aquilo que a palavra tem para nós. Mais adiante, ele mostra exatamente o resultado dessa prática, de não ter ouvido os profetas, de não ter aplicado a palavra do Senhor. No verso 7 ele diz: a ti, ó Senhor, pertence a justiça, porém a nós a confusão de rosto, como hoje se vê. Confusão de rosto. De facto, eles sentiam-se envergonhados diante de Deus. Profetas não tinham faltado em Israel. E profetas que, de facto, levaram a mensagem preciosa de Deus, que deram orientações, que mostraram o caminho. Mas como aquele povo se estava a desviar. Mas agora, no final deste tempo de cativeiro, aquilo que iria assistir-se era uma oração, um clamor aos senhores por libertação e por retorno. E de facto, meus irmãos, Deus vai ouvir a oração de Daniel, Deus vai ouvir a oração do povo que a uma se volta para os senhores e clama pelo cumprimento da palavra do Senhor. E Deus vai cumprir. Deus tinha determinado 70 anos. Durante a maior parte desse tempo, aquele povo continuou mergulhado na sua idolatria, de costas voltadas para Deus, até que passou amargamente todo o processo de escravidão durante aqueles anos. Mas agora, quase no final desses 70 anos, o povo vai clamar aos senhores por libertação. Vai reconhecer que Deus é o único Senhor, o único Deus. E vai reconhecer que, de facto, está envergonhado diante do Senhor. Do mesmo modo que ainda há pouco, na escola dominical, nós demos conta de que Adão e Eva se envergonharam diante de Deus, depois da sua desobediência. E essa é a nossa condição. Quando nós estamos em desobediência, quando nós não fazemos aquilo que o Senhor tem para nós, diante dele, e este sentimento muito especial da presença de Deus, leva que quando nós estamos em desobediência, quando nós estamos em pecado, nos envergonhamos diante do Senhor. Ainda a semana passada nós vimos exatamente que o avivamento, um dos aspectos do avivamento, é este sentir tremendo da presença de Deus. E a semana passada eu acabei por partilhar com os irmãos aquilo que é o nosso sentimento quando vimos à casa dos senhores. Neste momento, os irmãos sentem que Deus está aqui. Sentem que Ele é grande, que Ele é tremendo, que Ele é poderoso, que Ele olha para dentro de nós. Os irmãos sentem Deus a olhar para cada um de vós e trazer a nu aquilo que na verdade não está bem na nossa vida. Esse sentimento tremendo da presença de Deus e ao mesmo tempo esse sentimento também de que nós somos pecadores. E tal como Isaías disse: ai de mim, que sou homem pecador e habito no meio de um povo pecadores, de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram a glória do Senhor. Meus irmãos, eu desejo que ao longo deste ano, dos 52 domingos deste ano, nós possamos ter este sentimento de que neste lugar
Deus está aqui. E nós viemos encontrar-nos com Ele. E temos essa percepção de que Ele quer falar connosco, Ele quer tocar na nossa vida. Ele realmente quer dar-nos planos de acordo com a sua vontade. Meus irmãos, este sentimento da presença de Deus vem e é um sinal precioso do avivamento. Na verdade, Daniel sentiu tudo isso. Ele confessou. E o resultado foi 2 Crônicas. E eu vou terminar aí. E passamos ao tempo da ceia. Mas em 2 Crônicas, capítulo 36, aconteceu uma coisa tremenda. No tempo de Deus, e depois de muita oração, e ao chegar ao final daqueles 70 anos de cativeiro, nós temos um decreto imperial. 2 Crônicas, capítulo 36, os últimos versículos mesmo, deste capítulo e deste livro. 2 Crônicas, capítulo 36, versículos 22 e 23. Ora, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor proferida pela boca de Jeremias, despertou o Senhor, o espírito de Ciro, rei da Pérsia, de modo que ele fez proclamar por todo o seu reino de viva voz, e também por escrito este decreto. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus do céu, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, suba, e o Senhor, seu Deus, seja com ele louvado. Os irmãos, vejam, os 70 anos estão a chegar ao fim, e Deus vai tocar um homem que não temia este Deus, que naturalmente no seu império outros deuses eram adorados, mas que depois daquilo que aconteceu, daquilo que ele presenciou, e particularmente do testemunho e da experiência de Daniel, e é resultado da oração de Daniel e do tempo final que Deus tinha determinado, ele acredita que o Deus de Daniel merece ter um templo, merece ter um lugar especial. E ele determina liberdade para que aqueles que quiserem sair, subindo a Jerusalém, pudessem ir e reconstruir o templo. Templo esse que tinha sido arrasado, tinha sido destruído. E aquilo que vai acontecer é que os muros da cidade vão ser restaurados pela mão de Neemias. O templo em Judá vai ser reconstruído pelas mãos de Zorobabel. E, de facto, nós vemos um avivamento acontecer numa terra, no meio de um povo que passou por escravidão, passou por problemas. Meus irmãos, eu não sei que problemas, que dificuldades cada um de vós tem estado a passar. Seja por causa de doença, seja de falta de emprego, seja de algum conflito, seja aquilo que for. Mas o Senhor quer avivar a sua vida. Eu creio que Deus quer tocar na nossa igreja de uma forma especial este ano. Há uns meses atrás, e normalmente é aí por setembro, outubro, que nós pensamos no ano seguinte, e foi nessa altura que eu senti com alguma força esta ideia de avivamento. Eu creio, meus irmãos, que este ano vai ser um ano de avivamento na nossa igreja. Mas o avivamento acontece não porque nós determinamos, não porque nós colocamos na nossa agenda,
mas porque Deus tem na sua agenda este ano para avivamento na nossa igreja. E o avivamento, meus irmãos, começa em cada um de nós. As próximas semanas nós vamos olhar para essa perspectiva. Mas o avivamento, meus irmãos, na nossa igreja, começa dentro de cada um de nós. O irmão ou a irmã está pronta a orar por avivamento? Deseja que aconteça o avivamento? Jeremias orou por avivamento. Abacuque orou por avivamento. Daniel orou por avivamento. Muitos oraram por avivamento e tiveram o avivamento. Não naquele dia, não naquele ano às vezes, mas algum tempo depois. Meus irmãos, eu desejo muito, ao longo deste ano, ver momentos da visitação especial do Senhor. Como nós cantamos aquele hino, vem visita à tua igreja. Sem tua graça, ela murcha, ficará sem vigor. Meus irmãos, eu desejo muito ver uma igreja aqui, vigorosa. Uma igreja quente, uma igreja viva, uma igreja onde a presença do Senhor se faz sentir. E não apenas quando nós estamos reunidos, mas individualmente, em cada uma das famílias. Os irmãos querem orar comigo sobre avivamento. Vamos assumir este compromisso. Vamos estar a colocar diante do Senhor este desejo de avivamento, esta súplica para que o Senhor realmente venha visitar a nossa igreja, venha visitar as nossas famílias, venha tocar cada um de nós e derramar o seu Espírito no nosso meio. Oramos por isso, meus irmãos.